Bom dia, boa tarde, né? Depende da hora que você vê o vídeo. Vamos para essa aulinha de hoje, que é uma aulinha muito interessante. Você vai pegar o seu livro de português, volume 1, e vai lá para a página que a tia botou na agenda, tá? Porque aqui o meu, ele tem a página errada. E você vai procurar esse texto. É o texto 3, atividade 3, o corvo e o jarro. E quando a gente vê esse título, né, a gente logo tem uma ideia do que esse texto vai falar. Vocês acham que esse texto vai falar de quê? Muito bem, vai falar a história sobre um corvo e um jarro. Quem de vocês já viu um corvo? Legal, eu nunca vi um corvo, né? Mas vocês sabiam que o corvo, ele pode viver até 16 anos? Mesmo ele sendo um passarinho, né? Todos os passarinhos são frágeis, mas o corvo ele tem essa curiosidade nele que ele tem uma vida longa, né? Considerada por um passarinho. E vamos fazer a leitura do texto agora. O corvo e o jarro. Um corvo que estava sucumbindo de sede viu lá do alto um jarro e, na esperança de achar água dentro, voou até lá com muita alegria. Quando o alcançou, descobriu para sua tristeza que o jarro continha tão pouca água em seu interior que era impossível retirá-la de dentro. Ainda assim, ele tentou de tudo para alcançar a água que estava dentro do jarro, mas como seu bico era curto demais, todo o seu esforço foi em vão. Por último, ele pegou tantas pedras quanto podia carregar e, uma a uma, colocou-se dentro da jarra. Ao fazer isso, logo o nível da água ficou ao seu alcance do seu bico, e desse modo ele salvou sua vida. Moral da história: a necessidade ou a crise é a mãe de todas as invenções. Agora vamos pensar um pouquinho sobre o texto, né? O texto ele começa com um problema. Qual era o problema? O corvo estava com sede. Quando a gente vê essa palavra sucumbindo de sede, a gente tem uma ideia do tamanho da sede dele. Vocês acham que ele estava com pouquinha sede ou com muita sede? Isso. Aí, em meio a esse problema, o que é que ele pensa? Ele pensa numa solução, ele procura uma solução. Qual foi a solução? Isso, ele viu lá do alto um jarro, né? E ele logo imaginou que lá poderia haver água dentro. Quando ele chegou nesse jarro, ele teve uma tristeza, uma decepção. Que tristeza foi essa? Isso, não tinha tanta água quanto ele esperava, né? Tinha pouquinha água. Ele até tentou beber, ele até tentou alcançar essa água, mas ele se deparou com um novo problema. Qual era esse novo problema? Isso, o jarro tinha pouquinha água e o bico do corvo é muito curto, né? Ele não consegue alcançar o líquido lá dentro do jarro. Em meio a esse problema, como fala a moral da história, ele encontrou uma invenção, uma solução. Qual foi a solução que ele encontrou? Isso. Ele resolveu colocar pedras dentro desse jarro, porque aí o líquido que estava ia aumentar o volume, né? Ia ter que sair pela pedra e assim ele ia alcançar a água. E foi o que aconteceu, né? Foi a forma que ele encontrou de resolver a situação dele. Esse texto Corvo e o Jarro, ele tem uma estrutura muito conhecida pela gente, né? Ele é escrito em parágrafos, ele traz como personagens animais, e esses animais, ele tem característica de gente, né? Característica humana. E, além de tudo, ele traz uma moral da história. Então, que tipo de texto é esse? Isso mesmo, é uma fábula, nós vamos já fazer atividade sobre isso. E um grande autor de fábulas é o Esopo, né? Se você pesquisar, você vai encontrar 1001 fábulas que ele criou. Vamos agora para a atividade. Questão 1.
Quem é a personagem central do texto? Vocês acham que é o jarro ou o corvo? Aí você vai ter que colocar as características, né? Dizer se o corvo é alto, né? É comprido, se ele tem o bico longo, tá? Você vai escrever isso. Questão 2. A expressão sucumbindo de sede quis dizer. Você vai ler as opções e vai marcar o que quer dizer sucumbir de sede. Questão 3. Por que o corvo não conseguia alcançar a água dentro do jarro? Lê as opções e vê qual é a que marca a opção certa. Questão 4. Nas frases voou até lá com muita alegria e descobriu para sua tristeza. O que causou uma mudança tão rápida de sentimento no corvo? Né? Que situação apareceu para ele que fez ele deixar de ser alegre tão rápido para ficar triste? Leia as opções para marcar. Questão 5. Podemos concluir que a lição de moral do texto, a necessidade ou a crise é a mãe de todas as invenções, é. O que quer dizer isso? Né? Que a necessidade e a crise são a mãe de todas as invenções. Você procura a opção correta. Questão 6. Pela leitura do texto e sua estrutura, podemos dizer que o gênero desse texto é: será que ele é um conto, uma fábula, uma biografia ou um texto informativo? A finalidade do texto, o Corvo e o Jarro. Para que ele foi escrito? Será que esse texto foi escrito para ensinar a fazer algo? Não o ensinamento da lição de moral, mas, por exemplo, para ensinar a fazer uma comida ou para ensinar um jogo? Será que é esse o objetivo do Corvo e o Jarro? Será que ele foi escrito para relatar um acontecimento da vida de alguém? Né? Trazer um fato que aconteceu na vida real de alguém? A letra C. Será que ele foi escrito para dar uma notícia? Notícia também são fatos reais. Será que a informação que veio nesse texto é um fato real? Ou será que ele foi feito para trazer um ensinamento, um conselho? Pensei que eu sei que você vai acertar. Agora a gente vem para uma explicaçãozinha bem interessante sobre estrutura do texto, que a gente vai ter o discurso direto e o discurso indireto. Na nossa fala a gente usa muito isso, né? A gente às vezes usa o discurso direto, outras vezes a gente usa o discurso indireto. Por que a gente se assusta quando escuta esse conteúdo que a tia está falando agora? Porque a gente não sabia, né, que era discurso direto ou indireto. Mas com a explicação agora você vai ver que é um assunto bem fácil de entender. O discurso é direto quando são os personagens que falam. O narrador, interrompendo a narrativa, põe-se nas cenas e cede-lhes a palavra. Né? Quando a gente fala assim, por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia logo que apareceu à porta do jardim em Santa Teresa. Você observa que a Sofia fez a pergunta, né? Não foi o narrador. Então, quando o personagem faz a pergunta, esse é um discurso direto. E tem outro exemplo. Depois do almoço, que acabou às 2 horas, estive arranjando os papéis. Mas não é tão tarde assim, continuou o Rubião, vendo o relógio. São 4h30. Então, a Sofia perguntou, o próprio Rubião respondeu. Então, quando é o próprio personagem que fala, é um discurso direto. Em outras situações, a gente encontra o narrador falando pelo personagem. Nesse caso, a gente não vê o diálogo, a gente não vê o travessão, a gente não vê os dois pontos, né? O narrador, ele usa a fala dele para representar o que o personagem está falando. Aí é um discurso indireto. Olha só, no discurso indireto não há diálogo. O narrador não põe as personagens a falar diretamente, mas faz-se o intérprete delas, transmitindo ao leitor o que disseram ou pensaram. Exemplo: a certo ponto da conversação, Glória me disse que desejava muito conhecer Carlota e perguntou por que não a levei comigo. Então, nesse caso aí, o narrador está falando para a gente o que os personagens falaram. A gente não encontra a presença do travessão, dos dois pontos, né? Então, é um discurso indireto. O personagem não entrou aqui na história.
A gente imagina eles na cena, mas a gente escuta só o narrador falando. Imagina se a gente passasse a fala da Sofia lá de cima para o discurso indireto. O narrador ia dizer o seguinte: Sofia perguntou-lhe por que veio tão tarde, né? E também a resposta do Rubião. Rubião respondeu que depois do almoço, que acabou às 2 horas, esteve arranjando uns papéis. Então a gente consegue encontrar o tipo de discurso no texto só observando a estrutura e os sinais de pontuação. Se apareceu travessão e 2 pontos, é um discurso direto, né? Se a gente não encontra a presença do diálogo, é um discurso indireto. E a gente às vezes encontra no texto as duas formas do discurso, né? O narrador ele faz essa troca. Ora ele usa o discurso direto, ora usa o discurso indireto. Olha a 8ª questão. Em qual das frases abaixo há um discurso indireto? Será que é na frase A, na frase B ou na frase C? Lembrando que no discurso indireto eu não tenho diálogo. Então, eu não tenho sinais de pontuação do diálogo, que são os 2 pontos e o travessão. De cara, você já consegue identificar aí qual é a opção correta, né? A gente vai continuar vendo esse assunto em outras aulas. Questão 9. Use corretamente NH ou LH onde for necessário. Para isso, pronuncie as palavras para perceber seus sons. A tia vai ver a letra A. A gente fala coelho ou coenho, tá? Então, quando for esse som do L, é o LH. Quando for esse som do N, é o NH. Olha a letra B. É milhoca ou minhoca? Tá? Você tenta responder. Na questão 10, você vai escrever outras palavrinhas que tenham LH e que tenham NH. Não é para trazer as palavrinhas da questão 9 para o quadro, não, tá? É para você pensar em outras palavrinhas, pesquisar para responder. Agora a gente vai para a atividade de história. Você vai pegar esse material xerocado, vai abrir na página 5, tá? Que é a tarefinha de hoje. Essa tarefinha a gente vai aprender a ler de forma correta os séculos, a identificar o ano que pertence a cada século. A gente vai ver também um estudo sobre os períodos da história, né, da Terra. E a gente vai ver também como viviam os povos antigos. Olha o primeiro texto. Como saber em que século estamos? A primeira coisa que precisamos saber é que, para indicar os séculos, os historiadores geralmente utilizam algarismos romanos. Então, a gente já tem que saber fazer a leitura desses algarismos, né? O X é o 10, o II é o 2, o V é o 5, etc. Se você tiver dúvida na hora de responder essa atividade, pesquisa sobre os números romanos, se você puder, né? Se você não puder, me pergunta que a gente encontra uma solução. Eles não utilizam os algarismos arábicos que a gente utiliza, né? Esses algarismos arábicos é o que a gente usa. Dessa forma, o século XII depois de Cristo é representado como século X, I, D, C. Se a data que estiver sendo examinada terminar com 2 zeros, o século então corresponde aos primeiros algarismos que estiver à esquerda desse número. Por exemplo, o ano 2000, né, que se passou há 20 anos atrás. Quando a gente vê o número 2000, ele termina em 2 zeros, que é o que está explicando o texto. Se você retira os 2 zeros, o que é que sobra? O 20. Então, o ano 2000 pertenceu ao século 20. O ano 2020, que é o ano que a gente está, ele não termina em 2 zeros, né? Ele termina no 20. Então, a gente já vai usar outra regrinha para descobrir que século ele pertence, ó. Aí vem os exemplos. Ano 300, como terminou nos 2 zeros, está inserido no século 3, né? Quando a gente tira os 2 zeros, o que sobrou? O 3. O ano 1700 depois de Cristo está inserido no século 17, porque quando a gente tira os 2 zeros,
vem o século 17. Ano 2000 depois de Cristo está inserido no século 20, já que cortando os 2 zeros, resta o número 20. Tia, e quando não termina em 2 zeros, né? Termina em 99, em 31, o resto do século, né? Que a gente já sabe que a definição de século é o período de 100 anos, né? Então, se eu tiro esse ano, termina em 00, sobram 99 anos. Então, os demais 99 anos, como é que a gente descobre que século ele pertence? Quando o número não termina em 2 zeros, é só eliminar a unidade e a dezena que eu componho, somando os algarismos restantes a 1. Exemplo, ano 1450 a.C., você retira o 5 e o 0, porque eles estão na dezena e na unidade, sobrou o quê? 14. Nesse 14 você soma 1. 14 mais 1, 15. Então, o ano 1450 está no século 15. O ano 736, quando eu tiro o 3 e o 6, sobrou o 7. Aí eu somo 1, 7 mais 1, 8. Então, 736 está no século 8. O ano 1895, se eu tiro o 9 e o 5, sobra o 18. 18 mais 1, 19. O ano 2001, né, que está mais próximo da gente, quando eu tiro o 0 e o 1, sobrou 20. 20 mais 1, 21. Inclusive, é o século que a gente está, certo? O século 21. Que é o que está perguntando na primeira questão. A que século pertence o ano em que estamos? Você põe aí o 2020, tira o 20, sobrou o 20, né? Quando você soma mais 21. É o século que a gente está, século 21. Você vai representar em algarismo romano, tá? Não pode escrever algarismo arábico. Questão 2. A que século pertence os seguintes anos? Olha as dicas do texto. Separa aí, vê se tem algum que termina em 2 zeros. A gente já tá vendo que nenhum termina em 2 zeros. Então, em todos esses aí, a gente vai precisar somar 1. Só que a gente soma 1 depois que tira dezena e unidade, tá? A gente não soma 1 no número todo, não. Então, você descobre aí que século tá cada ano que apareceu na questão 2. Olha a questão 3. Leia o texto e responda a questão a seguir. Os primeiros povoados da Terra. A pré-história vai desde o surgimento do gênero Homo, há cerca de 2 milhões de anos, até a invenção da escrita, ocorrida por volta de 3.500 a.C. Os cientistas dividem a pré-história em 2 períodos: o período paleolítico, que é a idade da pedra lascada, que é o surgimento da humanidade até 8.000 a.C., viviam em pequenos bandos, caçavam e pescavam e também colhiam frutos. Fabricavam instrumentos de osso e de pedra lascada, daí o nome do período, e também colhiam frutos. E abrigavam-se em cavernas ou choças. Eles eram os nômades, né, que a gente já viu em outras vezes. O outro período era o Neolítico ou da Pedra Polida. Nesse período aí, o homem já sabia que podia polir as pedras, né, lapidar as pedras para fazer instrumentos mais eficazes, mais pontudos, né, mais afiados. Nesse período, novas modificações climáticas alteraram a vegetação, aumentaram as dificuldades para caçar e se instalaram nas margens do rio, o que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura, plantio do trigo, cevada e aveia. Aprenderam a domesticar alguns animais e a criar o gado. Surgiram os primeiros aglomerados populacionais com a finalidade principalmente defensiva, né, de se proteger. Então, no período neolítico, a gente tem já um homem sedentário. De quê? De que ele já não vivia de um lugar para o outro. Ele conseguiu montar uma estadia, né, uma morada. Ele entendeu que ele podia plantar, que ele podia criar animais para se alimentar.
E o principal objetivo dele ainda era a sobrevivência, principalmente de proteção dos riscos da natureza, né? Das tempestades, dos animais selvagens. Na questão 3, preencha o quadro com as informações acerca desses dois períodos da história. Você vai tirar o significado do nome, o que é que significa período paleolítico, né? E o que é que significa período neolítico. E também você vai ver como o homem vivia no período paleolítico e no período neolítico. Tudo isso aí está no texto, tá? Próximo texto. Povos antigos. A Mesopotâmia foi o berço de muitos povos da Antiguidade Oriental. Os mesopotâmios abrigaram diversos povos da antiguidade, atraídos pela fertilidade do solo, que era garantida pelos ciclos de cheias dos rios Tigre e Eufrates. Eles eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, como Anum, pai dos deuses, Assu, deus da guerra, e vários outros deuses que eles acreditavam existir. A civilização egípcia foi uma das mais importantes civilizações. Formou-se a partir da mistura de diversos povos. Os egípcios, assim como os mesopotâmicos, eram politeístas e acreditavam também em vários deuses. Entre eles estavam Amon-Ra, o deus do universo, Osíris, deus da vida. Tanto mesopotâmios, egípcios acreditavam em deuses que não existiam e davam nomes a eles. Os egípcios constituíram uma sociedade extremamente religiosa. Essa religiosidade determinou práticas culturais e sociais entre os egípcios. Uma delas era a crença na imortalidade. Para os egípcios, a morte seria passageira e a vida retornaria para o corpo. Porém, o retorno à vida aconteceria somente se o corpo do moribundo fosse conservado. Se a alma não voltasse para o corpo, significava que o corpo não tinha sido conservado. Parte daí a importância da mumificação dos corpos, de embalsamar e de conservar para evitar a decomposição. Para isso existiam técnicas avançadas de mumificação para os nobres e técnicas mais simples para os pobres. Então a gente está vendo aí por que existem as múmias, né? Porque múmia existe, tá? Fazia parte da cultura dos egípcios. Eles acreditavam que a morte era só um momento e que a alma voltava para o corpo, mas não ia voltar se tivesse o corpo decomposto, né? Se ficasse só a caveira. Então eles criaram maneiras de fazer com que o corpo ficasse preservado. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Mas mesmo não acontecendo, as múmias existem, tá? Questão 4. Os povos da Mesopotâmia e do Egito eram politeístas. Assinale a alternativa correta. Letra A. O que é politeísmo? É a crença em um só Deus? Ou é a crença em vários deuses? Se tiver dúvida, volta no texto que tem lá bem claro a resposta. Letra B. Segundo os povos da Mesopotâmia, quem é considerado o pai dos deuses? Lá no comecinho do texto, falou em um deus que os mesopotâmios acreditavam e dá o nome dele. Será que é o deus Anum ou é o deus Enki? Letra C. Quem é o criador do universo e de todos os deuses conforme a crença egípcia? Será que é o deus Amon-Ra ou o deus Horus? Questão 5. Os egípcios desenvolveram a técnica da mumificação. Qual era seu objetivo? Então, retorna o texto, se tiver qualquer dúvida. É um texto curto, mas um texto bem interessante que traz muito conhecimento para a gente. Essa foi a nossa aulinha. Eu espero que vocês aprendam direitinho. Logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai estar na aula ao vivo, né? A cores, que é o que a gente gosta. Cheiro.